Presidente, em primeiro lugar, eu cumprimento o voto cuidadoso e substancioso do meu querido amigo e eminente ministro Luiz Fux, que percorreu, de acordo com a sua visão e a sua percepção dos fatos e do direito, o conjunto de elementos probatórios existentes. Louvo, não por formalidade, mas por mérito efetivo, o esforço notável de Sua Excelência. Eu trago um voto sob perspectiva um tanto diferente, presidente, e passo a lê-lo. Logo no início da minha participação neste julgamento, eu fiz 3 observações. A primeira foi uma crítica à centralidade do dinheiro no sistema político brasileiro, com os custos estratosféricos das campanhas majoritárias e proporcionais. A segunda, a de que tal sistema, além do seu déficit democrático, era indutor da criminalidade. E penso que tal diagnóstico foi confirmado pela recorrente sucessão de escândalos políticos que continuaram a aparecer em todos os níveis da federação, sem distinção de partidos, indo de um lado a outro do espectro político. E a minha terceira observação, ao início desse julgamento, foi a de que a imensa energia jurisdicional despendida no julgamento da ação penal 470 terá sido em vão se nós não produzirmos uma profunda reforma política, capaz de baratear o custo das eleições, dar maior autenticidade ao sistema partidário e ajudar na formação de maiorias consistentes no Congresso Nacional. Ao retomar esta última fase do julgamento, eu reitero essas convicções e destaco que nada de relevante aconteceu ou parece estar em vias de acontecer em relação à reforma do sistema político. Por essa razão, continuaremos a viver um abominável espetáculo de hipocrisia, em que todos apontam o dedo para todos, enquanto muitos procuram manter ocultos os seus cadáveres no armário. Pior que tudo, temos um sistema político que não atrai vocações, não mobiliza a juventude, compreensivelmente afastada pelo medo do contágio das práticas aqui denunciadas e condenadas. Vivemos a derrota do idealismo, diluído no argentarismo e na criminalidade política. Os juízos que formulo a seguir são rigorosamente técnicos. É o direito que fornece as possibilidades e limites da minha atuação. Tal circunstância, no entanto, não neutraliza a minha aflição com a falta de iniciativa política que nos retém no abismo ético em que nos encontramos. No julgamento originário, o plenário do tribunal, como se sabe, dividiu-se em 2 correntes no que diz respeito à configuração ou não do crime de quadrilha ou bando. De um lado, a partir do voto condutor do eminente relator, ministro Joaquim Barbosa, alinharam-se 6 ministros que entendiam caracterizada a presença do tipo penal específico. E nessa linha, consideraram que a prova dos autos seria suficiente não apenas para demonstrar a ocorrência dos demais crimes, mas também a criação deliberada de uma associação estável e dotada de desígnios próprios destinada à prática de crimes indeterminados. Na síntese do eminente relator, ministro Joaquim Barbosa, abro aspas.
O extenso material probatório, sobretudo quando apreciado de forma contextualizada, demonstra a existência de uma associação estável e organizada, formada pelos denunciados, que agiam com divisão de tarefas, visando a prática de delitos como crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional, além de lavagem de dinheiro, fecho aspas. Na posição oposta, os ministros Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli entenderam que a prova dos autos não revelaria a presença do dolo específico exigido para o crime de quadrilha. Ao revés, os elementos disponíveis permitiriam entrever apenas a formação de associações episódicas e conjunturais, destinadas à prática de condutas determinadas. Isso levou esses eminentes ministros à condenação pelos diversos crimes identificados, com os acréscimos relacionados ao concurso de agentes e à continuidade delitiva. Não teria havido, porém, na visão destes ministros, a criação de uma entidade autônoma com processos decisórios próprios e diversos da mera superposição de seus membros. Tampouco estariam presentes, ou pelo menos devidamente demonstrados, os requisitos igualmente necessários da estabilidade e da indeterminação de crimes. E assim nós saímos do julgamento em ocasião em que eu ainda não integrava este egrégio tribunal. No julgamento dos embargos de declaração, quando eu já participava, assumi uma postura declarada de autocontenção. Entendi que aquele recurso, por sua natureza e destinação, não se presta a uma ampla rediscussão das questões de fato, nem tampouco das opções teóricas que haviam sido feitas pelo tribunal. Isso, todavia, não me impediu de sanar duas contradições que considerei importantes e necessárias de serem sanadas. A primeira foi a do intermediário, que ficara com pena maior do que a do mandante, que foi o caso de João Cláudio Genu. E a segunda, a do coautor, que ficara com pena mais elevada do que a do autor principal, que era Breno Fischberg. Em ambos os casos, votei pelo realinhamento das penas aplicadas aos condenados, observados os critérios utilizados para os corréus implicados no mesmo crime, nos mesmos crimes. Ou seja, embora a dosimetria não fosse objeto do exame autônomo no âmbito dos embargos de declaração, foi necessário mudar algumas penas em razão do reconhecimento de vícios internos ao acórdão. Em ambos os casos, essa minha posição foi também a posição da maioria. Após o parcial provimento dos embargos de Breno Fischberg e João Cláudio Genu, o ministro Teori Zavascki retificou os votos que já havia proferido para reconhecer a existência do que, a seu ver, corresponderia a uma outra contradição interna do acórdão, mais abrangente, relativa à valoração do crime de quadrilha em relação aos demais delitos que foram objeto de condenação. Portanto, como todos lembrarão, o ministro Teori Zavascki, a uma certa altura do julgamento, reformou o seu voto e depois apresentou uma retificação de voto por escrito, da qual transcrevo a seguinte e breve, porém eloquente passagem, abro aspas. O que se verifica no acórdão, na verdade, é uma discrepância de natureza objetiva na fixação da pena base de um determinado delito em relação a outros delitos imputados ao mesmo réu. Embora semelhantes às circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, diz Sua Excelência, o avanço entre a pena mínima combinada em lei e a pena base fixada
chegou a percentuais de até 75% do máximo possível para o crime de formação de quadrilha, aproximando-se do máximo da pena em abstrato, em completo descompasso com o critério adotado para os demais delitos,